Mais uma vez, obrigado a todo mundo que comparece a essa primeira edição do Fórum Carne é Saúde, uma realização da Valê e do Canal do Boi. E para começarmos, as boas-vindas do nosso anfitrião, presidente da Valê, Delair Bolles, por gentileza, suas palavras de boas-vindas a todos nós aqui, já agradecendo a recepção de todos vocês da Valê. Sejam bem-vindos à Casa da Valê, sejam bem-vindos, essa é a sua casa. A Valê é uma empresa com 56 anos de história, de muita tradição, sempre com muita responsabilidade, cuidando da saúde e do bem-estar animal. Nosso objetivo no dia de hoje aqui é enriquecer, contribuir, enriquecer esse debate da importância de interligar os diferentes elos da cadeia de produção da carne, desde o garfo até a fazenda. Sempre lembrando de agregar um importante fator que é o nosso consumidor e como ele influencia diretamente através dos seus hábitos alimentares, de como e o que nós produzimos no dia a dia, seja da fazenda até o garfo ou do garfo até a fazenda. Vamos começar então, no nosso primeiro bloco, fazendo uma pergunta para o nosso amigo Alcides Torres, Forte Consultoria. Qual é a relevância, eu dei apenas um dado, mas qual é a relevância da pecuária, da carne bovina para a nossa pecuária, para a nossa economia? Nos últimos 10 anos, a pecuária cresceu 20%. Tá? Significa 20%. O agronegócio brasileiro cresceu 10%. E a economia brasileira cresceu 9%. E a pecuária representa de 7% a 10% da geração de riquezas do país. É 1/10 do que o país produz, vem do nosso esforço coletivo. Tá? Então, essa é a importância de maneira macroeconômica. O que é o PIB? O PIB, o Produto Interno Bruto, é uma moeda que a gente desenvolve, a gente mede o nosso desenvolvimento a partir daí. Um exemplo. O PIB do Bom Retiro em São Paulo é do tamanho do PIB da Bolívia. Tá? Então, vocês começam a entender as ordens de grandeza, por que a gente usa o PIB, que é uma moeda internacional. Plano geral. Do plano mais, a gente focar um pouquinho na parte localizada, a gente vê que a pecuária ela é importante no sudeste do Pará, norte do Mato Grosso, grande parte de Rondônia, Tocantins, Maranhão, sul do Rio Grande do Sul. E nessas regiões, quando a pecuária vai bem, a economia vai bem. No mundo, vamos dizer, a pecuária brasileira, ela tem uma importância, não só a pecuária brasileira, mas a pecuária global, é de produzir um alimento de alta densidade proteica e energética. Não é? Ou seja, nós temos ainda que alimentar a Ásia, alimentar a América Latina, alimentar o Extremo Oriente, a África, e o Brasil reúne essas condições. Essa é a nossa responsabilidade global. Não é? E ela é uma coisa interessante, a pecuária. Ela se presta para atividades de grande porte, de pequeno porte, e a pecuária ainda, apesar desses 50, 60 anos que a gente trabalha, é uma atividade de vanguarda, é uma atividade de fronteira. Por quê? Porque quando a gente vai para uma região de fronteira agrícola, é uma atividade que exige pouca infraestrutura. É natural que a gente abra as fronteiras agrícolas com a pecuária, porque não tem estrada, não tem luz elétrica, não tem nada. Então, essa é a opção correta, e nós reunimos essas condições. Tá? Agora está proibido derrubar floresta. Está agora, mas as gerações futuras é que vão decidir como é que a gente vai desenvolver o país, e certamente vai ser através da pecuária que o Brasil vai continuar esse seu processo de desenvolvimento. Quais são as principais oportunidades diante de tudo isso que a gente está vendo? Hoje a gente vive um momento muito interessante, não só no Brasil como no mundo, que é a desmistificação de alguns conceitos errados que se tinha em relação à carne. E realmente acho que o fórum é extremamente oportuno, porque carne é saúde. Você tem inúmeros benefícios quando você tem uma dieta rica em carne, desde desenvolvimento cerebral de crianças até desenvolvimento muscular de adultos. Nós, naturalmente, vamos perdendo massa muscular depois dos 30 anos. A gente tem que ingerir proteína verdadeira, proteína de origem animal. E a carne bovina, ela entra
essencialmente cobrindo esse papel. E, além de tudo, é uma delícia, é uma coisa prazerosa, é um motivo de festa. Rogério que o diga. E hoje, aqui no Brasil, a gente vem vendo esse consumo ser mais aumentado, principalmente em algumas categorias que antigamente tinham algum preconceito. Por exemplo, o pessoal de academia. Hoje eles querem comer carne justamente para ser fitness, porque é o que vai gerar a produção do músculo, a produção da proteína. E o Brasil hoje, ele tem um consumo que mais ou menos, né, Scott, 80% do que a gente produz é consumo interno. E a gente tem 20% de oportunidade que a gente exporta. E aí eu vejo uma oportunidade maravilhosa para o Brasil, porque no cenário global, a gente vê a Índia proibindo o abate de bovinos, que era o maior exportador de carne do mundo. Então, o Brasil, cada vez mais, vai ter oportunidade de cobrir essa lacuna que foi aberta pelos indianos. E aí, quando a gente fala da tecnologia, o que é o bonito de ver? O Brasil é um case, né? Você tem aí inúmeras propriedades onde você produz 12 meses por ano. Você faz uma safra de soja, uma safra de milho, uma safra de boi. Você tem produtividade pelo clima, pela área, pela qualidade do solo, pela gente que ama o que faz e sabe produzir. Então, você tem condição de aumentar muito a produtividade. E aí, quando você começa a avaliar o que a gente pode fazer pela pecuária, a gente tem inúmeras tecnologias, desde uma disseminação, por exemplo, de qualidade genética, por meio da inseminação artificial em tempo fixo, da IATF, você consegue fazer em larga escala um melhoramento genético desses animais. Enquanto a vaca está prenha, você já pode vacinar essa vaca para que ela realmente consiga conceber esse bezerro e que no colosso dela, no leite dessa vaca, tenha os anticorpos corretos para proteger aquele bezerro. Então, a gente hoje tem uma série de tecnologias, já respondendo a questão da tecnologia, que você vai produzir melhor, vai produzir mais, e quando esse bezerro nascer, você vai garantir que ele realmente possa seguir crescendo, evoluindo, e aí você vai acompanhar esse bezerro ao desmame, fazer um bom controle parasitário, porque nós temos todas essas vantagens de produzir, mas vivendo num país tropical, o que é bom para o pasto, para a terra, é bom para o parasita. Nós temos muito carrapato, nós temos muita verminose, então a gente tem que controlar bem o parasita, nós temos que blindar esse animal para que ele consiga produzir, expressando o seu potencial genético nesse ambiente maravilhoso que nós temos. Então, você pode fazer um belíssimo controle sanitário, um belíssimo controle de otimização reprodutiva por 3,5% do custo de produção. Então, assim, como bem colocou o Scott, só não usa quem não faz análise, quem não conhece a atividade, porque a tecnologia existe, a assistência está aí e ela tem que ser implementada. Claro. Deixa eu falar com o Fornari um pouquinho. Fornari que tem o trabalho dentro da porteira. O pai dele, uma vez, nos deu uma entrevista falando que o abate era de novilhas de meio sangue. Os animais estavam em Chapadão do Sul, no norte de Mato Grosso do Sul. Os animais eram abatidos em Terenos, que fica a 60 quilômetros de Campo Grande, onde há uma sala de desossa, e dali vai para o restaurante Vermelho Grill, que agora está com 3 unidades. Bom, tudo isso depende de rentabilidade. Como é que o pecuarista, não só aquele que está dentro da porteira também, como garantir a rentabilidade? Nós do Vermelho Grill nos enxergamos dentro da cadeia, porque quem paga toda a conta, na minha opinião, é o consumidor final. Então, no nosso caso, a gente tem uma remuneração diferenciada na fazenda, que é nosso parceiro, é tratado praticamente como um sócio, e a gente paga uma remuneração diferenciada para ele me entregar a mesma matéria-prima 52 semanas por ano. Aí começa o grande diferencial, porque a gente tem um padrão o ano inteiro, a gente tem uma qualidade o ano inteiro, aí vem sanidade fundamental, investimento em tecnologia, investimento em procedência, tudo isso faz com que a gente possa, na ponta final, agregar valor, porque o consumidor enxerga isso como valor agregado para ele. Ele poder ir na nossa loja ou ir no restaurante e comer sempre a mesma coisa, sempre com qualidade, para ele é muito importante, ele está disposto a investir nesse tipo de negócio, nesse tipo de carne. Vamos passar um pouquinho a bola para a indústria também. Ô Salani, como é que a indústria tem se preparado com pesquisas, com desenvolvimento, para atender essa demanda, não só dentro da porteira, mas visando o consumidor, como disse o Fornari? Eu entendo que nos últimos 10 anos, o Brasil evoluiu muito em termos de portfólio de produtos a ser oferecido ao pecuarista. Foi uma elevação de nível de exigências do Ministério da Agricultura. Isso permitiu que nós,
os laboratórios associados ao Sindan, a gente pode imaginar aí temos 90% do PIB veterinário como associado do Sindan. Porque acessar as ferramentas para aplicar um protocolo sanitário, como o Tiago colocou, como o pessoal da Scott colocou, é fundamental. Não tem mais aquela diferença entre você lançar mão de uma ferramenta de qualidade para uma de baixa qualidade. O manejo é complicado. E aí a gente sempre tangencia com a aftosa, né? Tem muitas pessoas que entendem que nós somos terminantemente contra a suspensão da vacinação da febre aftosa. Tem uma oportunidade na Dinheiro Rural, nas páginas verdes, onde a gente deixa muito claro que nós nunca fomos, não somos e não seremos contra a retirada da vacinação. Ela, no final de tudo, deu a possibilidade de vocês apresentar esse número de 80-20. As minhas conversas com a BIEC, eu deixo bem claro. Será que existiria uma BIEC sem uma excelente vacina contra a febre aftosa, como nós temos hoje? Né? Então, a gente sempre coloca esse ponto de vista. Ela dá sustentação a toda essa sanidade que nós podemos oferecer. O nosso associado pode oferecer ao pecuarista, né? E a nossa preocupação com a retirada da vacinação é se ela é feita com segurança. E para aproveitar a oportunidade e complementar uma informação, para vocês fazerem juízo de valor, os laboratórios produtores de vacina contra a febre aftosa começam a investir, a partir desse mês, ao redor de 15 a 20 milhões de dólares para fazer a alteração da vacina de aftosa num programa que o governo diz que inicia a retirada pelo Bloco 1 Rondônia e Acre em maio 19. Para vocês fazerem assim, só alguma avaliação, nós estamos trabalhando aí com a possibilidade das vacinas piloto a serem avaliadas internamente pelo governo. Nós vamos trabalhar ao redor de 80 milhões de doses. Quando vocês acessarem essa nova vacina, que isso se dará em maio 19, vocês vão ter na mão uma vacina com o binômio segurança e eficiência idêntica à vacina atual. Como é que está o retrato da pecuária brasileira hoje? O que você pode dar? Quais são os números que você pode passar para a gente? Houve uma evolução na pecuária. Praticamente os órgãos de fomento e de disseminação de tecnologia do Estado deixaram de ser tão importantes. É o caso da CAT em São Paulo, das Ematérias, etc. E essa responsabilidade, carne é saúde, não é? Então ela vai além da tecnologia, vai também a promoção da carne de maneira geral. E quando a gente faz isso, nós estamos promovendo todo o setor, independente de quem esteja acontecendo. E isso a gente imaginava que fosse acontecer. As indústrias de insumos fazendo o fomento e divulgando tecnologia. Tá? Então, essa é uma característica nova, digamos assim, do Brasil. Tá? Apesar disso, a pecuária brasileira é uma atividade de média e baixa tecnologia. Nós temos muito que construir no Brasil ainda. Isso significa oportunidade. Quer dizer, o intervalo tecnológico, comparativamente à cana-de-açúcar ou à soja, ou a silvicultura, por exemplo, é muito grande. Então, ainda dá para ganhar muito dinheiro utilizando tecnologia relativamente barata. Tá? Então, esse seria um retrato. Tá? Nós temos ainda muitas falhas em termos de acompanhamento de produção e tem pouca estratégia de negócio. A gente tem os ciclos pecuários de preço, a gente vê pouco pecuarista usando esse conhecimento e, quando usa esse conhecimento, não usa muito bem. Então, nós temos ainda algumas oportunidades de gestão do negócio. Não é? E a gente perde também um pouco de investimento em função da rentabilidade. Então, capitais que poderiam estar vindo para a pecuária, o pessoal resolve ir para a agricultura e a gente perde essa chance de oportunidade. Tá? Retrato. Apesar do consumo brasileiro ser relativamente elevado, mas nós temos uns desequilíbrios. Né? Aqui no Sul, perto de 50 quilos por pessoa, números grosseiros, 30... Ou mais, né? 30 a 35 quilos aí no Brasil Central e 15 a 17 quilos no Nordeste. Então, a gente tem ainda um tremendo de um mercado interno para ser conquistado. Aí tem dois peritos aqui que podem falar melhor, não é? Então, isso também é um quadro interessante. Isso ainda nós temos muito o que caminhar. Você me desculpe, mas deixa eu aproveitar aqui a oportunidade. Né? Tem a descomodização do mercado, né? Estamos com dois dos melhores do Brasil, então a gente tem muito o que aprender. E para falar desse ano, já que você falou do cenário,
é um ano de margens menores, não é um ano de prejuízo. Tá? É um ano de margens menores em função do que aconteceu. Né? Então, o mercado está pressionado pela produção em função do ciclo de preços pecuários, tem uma crise econômica, tem alguns eventos inesperados porque a gente passou, a gente não pode deixar. Então, isso afeta a margem do setor, mas não significa necessariamente prejuízo. Né? E a que a gente recomenda, finalmente, diante desse quadro, é sair do risco. Tá? E nós temos hoje no Brasil ferramentas de proteção do negócio que pouca gente utiliza. Tá? Então, essa é uma recomendação. E como é que está hoje? Tá? E tudo que a gente está falando aqui só vale hoje. Viu? O mercado é dinâmico, graças a Deus, e tudo pode mudar. Né? O mercado futuro se recuperou, nós estamos já... do ponto de vista, se eu considerar o começo do ano, nós estamos em recuperação, mas se eu considerar julho, é de uma tremenda alavancada. Tá? Então, vai depender de que maneira eu encaro os números. Né? A margem dos frigoríficos, que bateu um recorde, chegou a 40%, 42%, segundo as nossas contas, já voltou a 26%, e esse pode ser um limitante com relação às altas, porque o consumo não melhorou. Tá? O consumo ele está estável. E aí ainda é uma margem boa de 26%? É uma margem média boa. Com relação ao criador. Tá? E vai ser um ano de arroxo. Né? Nós tivemos os melhores anos do Plano Real, o ano passado, o ano retrasado, aumento de mais de 100% nos animais de reposição. Não é? E o criador vai ter que agora se adaptar. Tá? Não é que também vai ter prejuízo, mas as cotações serão menores. Ô, Guilherme, como é que vocês que vão a campo orientam os técnicos que vão a campo sobre essa questão? Como é que a indústria, qual é o papel da indústria nesse sentido de passar essas informações? Geralmente, a assistência técnica acompanha o nível de tecnificação das fazendas. No Brasil, nós temos as fazendas de baixa tecnificação que muitas vezes nem investem na assistência técnica. Nós temos aquelas já mais tecnificadas que essas, sim, elas já investem, elas querem uma assistência técnica diferenciada, que agregue valor ao seu negócio. E isso tem forçado a indústria, os técnicos de campo, a investir cada vez mais em conhecimento de gestão, por exemplo. Esse conhecimento de gestão é extremamente importante. Não adianta hoje a fazenda querer produzir boi. Estava até aqui antes do fórum conversando com o meu amigo Guizardi, que está aqui. A fazenda ela hoje vende carne. Então, eu tenho que ter um planejamento estratégico para isso. E a indústria, o veterinário, tem que ajudar a fazenda nesse papel. Eu tenho que ter também um ótimo conhecimento técnico. Por quê? Porque o conhecimento técnico é que vão direcionar as minhas decisões dentro da fazenda, para que eu consiga realmente atingir os meus objetivos. Nós temos que ajudar também na questão de liderança, né? Os colaboradores das fazendas, que são extremamente importantes. E aí, né, Tiago, a gente investe muito nisso, na capacitação dessas pessoas. Isso é extremamente importante. Então, eu vejo hoje uma assistência técnica que ela está em constante evolução. Uma assistência técnica cada vez mais preparada. E o futuro é esse. Para que a gente consiga ter carne de qualidade, nós temos que ter uma assistência técnica muito bem preparada e com ótimo conhecimento. O consumidor tem ficado cada vez mais exigente, né? Esse negocinho da internet e mídia social, ele sabe do que acontece na Tailândia, aqui, em todos os lugares. Então, ele vai tomando pé do que é o consumo. Como é que o pecuarista se prepara hoje para atender esse consumidor? Eu divido o consumo em dois momentos, em dois perfis. Né? O perfil da pessoa que consome carne como fonte de alimentação, como fonte de proteína, né? Que é a tal da mistura, quando ela tem a oportunidade de consumir carne por questões financeiras, né? A economia está melhorando, então ele compra mais um pouquinho de carne. E tem agora a mudança, que eu acredito que é um novo mercado, daquelas pessoas que consomem carne como fonte de prazer, né? Como fonte de diversão, como fonte de alegria, como fonte de... uma palavra usada em inglês hoje que está na moda, wellness, né? De bem-estar, de investimento em si. E esse consumidor ele é muito exigente, porque ele não come carne toda hora, todo dia, mas quando ele consome a carne, ele quer comer uma carne de qualidade. E quando a gente fala de carne de qualidade, não precisa ser especialista para saber o que é carne de qualidade ou não. É só você experimentar um pedaço de carne de qualidade, que aí é muito difícil andar para trás. E agora a carne começa a ter nome, a carne começa a ter marca, a carne começa a ter origem, a carne começa a ter raça, né? A gente começa a falar sobre a idade do animal, como sobre a alimentação. Então,
uma coisa que está acontecendo ultimamente é que a carne entrou no discurso, entrou na conversa. Né? Em qualquer lugar você vai, tem uma conversa sobre carne, sobre animal, sobre as raças e modos de preparo. Então, a gente vem descobrindo diversas maneiras como grelhar uma carne, se é com lenha, se é com carvão, se é grelhado, se é assado, se é defumado, se vai o tempero, se não vai, como é. Eu acredito que a carne de alta qualidade hoje representa 0,0 alguma coisa da produção nacional. E eu acho que tem um potencial chegar a 2, 3, 4, 5%. Ou seja, a gente tem um potencial enorme, pode multiplicar algumas vezes a produção que vai ter mercado para isso. E quando a gente começa a ver o produtor falando que não produz boi, que produz carne, a gente começa a entender que as coisas estão mudando. Como vocês falaram, o Brasil possui fazendas de ponta, altíssima tecnologia, tecnologias muitas vezes simples de manejo, de forma de lidar com gado. Né? Até para você conseguir produzir essa carne de altíssima qualidade, é necessário fazer uma série de investimentos em know-how, em tecnologia, para conseguir atingir esse nível. E eu, com toda certeza, com toda a segurança, eu quero dizer, eu acredito que no Brasil já se produz uma das melhores carnes do mundo. Fornari, você cobra muito do seu fornecedor? Como é que é essa relação? A gente tem uma parceria exclusiva com a fazenda. Ela produz com exclusividade para a gente. A receita de produção é sua ou é da fazenda? É discutido junto, inclusive na inseminação. Hoje em dia a tecnologia está tão presente que a gente filtra por marmoreio, ou filtra por camada de gordura, ou filtra por aro de ouro de lombo. Então a gente discute junto. A conta tem que fechar para a fazenda, mas o consumidor precisa comer a melhor carne. Então, é muito interessante isso. A gente faz visita, todo mês vai estar na fazenda, o dono da fazenda está junto na loja vendo o que o consumidor fala, ele tem amigos que dão opinião, que ligam, falam, estou comendo a sua carne aqui, está muito boa, isso é motivante para ele. Dentro do restaurante, a gente tem um cartão de procedência que vai no cardápio, onde fala o nome da fazenda, dá todas as características daquele animal. Então, toda essa integração puxando o produtor para se sentir responsável com a ponta final da carne. Isso é muito legal. Esses programas de rastreabilidade funcionam muito bem. Assim. Hoje em dia tem QR Code na embalagem, que sabe aonde esse animal vem, do que é alimentado, quem é o pai, quem é a mãe, enfim. Tem uma infinidade de informações para a gente dar. E eu acho que quem não seguir esse caminho vai cair fora, porque o consumidor está longe de ser bobo e está cada vez mais esperto e querendo informação. Está disposto para pagar. Os meus funcionários compram no nosso açougue carne mais cara do que o açougue do bairro deles, dizendo o seguinte, não, mas eu percebo uma qualidade diferente, eu estou disposto a comprar uma carne de mais qualidade. Então, se os meus funcionários compram, estão dispostos a gastar mais sobre carne, então eu acho que, não só nicho, Rogério, eu acho que dá para elevar um pouquinho a régua na carne commodity também. Os investimentos que você mencionou, um ano de margens menores, também, o que você disse, haverá espaço para mais investimentos em tecnologia? E o que representa o investimento em tecnologia para a pecuária em tempos como esse de 2017, que tivemos muitas dificuldades? A tecnologia é inexorável, tá? E como eu falei, o intervalo tecnológico é tão grande, por exemplo, um protocolo sanitário, para puxar a sardinha aqui, é barato. É barato e ele proporciona uma segurança enorme. Tá? Por que não usar? Né? Um confinamento é 1%, 2% do custo. Então, por que eu não uso? Algum preconceito. Né? Fertilização, nutrição de solo, quase nada a gente faz. Tá? Manejo de capim, quase nada a gente faz. Né? Investimento em genética, muito pouco. Então, quer dizer, temos feito muito, mas são investimentos relativamente baratos. Por exemplo, o seguro, vai. A gente sai de uma loja e faz o seguro da caminhonete. Né? Custa 100 pau, 150 pau, faz o seguro. Nem tira. E eu não faço o seguro do boi, meu. O seguro, eu tenho todo o meu capital investido. Né? E eu tenho um mecanismo para fazer isso. Então, são ferramentas de tecnologia pura, que é muito barato, e ferramentas de gestão, que também é tecnologia pura, que é muito barato. Tá? Então, eu acho que não tem saída. E uma informação, nesses últimos 20 anos, a nossa expectativa, ou a nossa estimativa, é que aproximadamente de 25% a 35% dos pecuaristas da década de 70 deixaram de ser. O cara foi para a agricultura, vendeu a fazenda,
porque parou, não usou tecnologia. É claro que nós temos vários Brasis, é muito difícil você chegar numa fronteira agrícola e exigir muita tecnologia, que o problema dele é outro lá. O problema dele é abertura.